Mídia, relações Turquia e Estados Unidos estão em beco sem saída devido ao processo de adesão da Suécia à OTAN. A adesão do país nórdico à Aliança Atlântica está demorando. A razão reside tanto em eventos como na vontade de Ankara de explorá-los em seu favor, indica a mídia turca. A demora da Turquia em aprovar a adesão da Suécia à Organização do Tratado Atlântico Norte colocou as relações entre Ankara e Washington em impasse, com o governo turco pretendendo dar sinal verde a Estocolmo, informou o jornal turco T24. Um protocolo sobre a adesão da Suécia à OTAN será apresentado à Assembleia Geral do Parlamento Turco nos próximos dias, contou no domingo, 7 de 1 de 2024, o canal turco Haberturk. Uma fonte da Sputnik na legislatura, no entanto, disse que não se sabe a data em que isso ocorrerá. A fixação da Turquia em relação à adesão da Suécia à OTAN praticamente levou as relações a um beco sem saída. Após a cúpula da OTAN em julho passado, os Estados Unidos reclamaram que a Turquia não havia cumprido suas promessas. De fato, assim o parlamento foi aberto. Em outubro, o governo turco parecia determinado a aprovar a adesão da Suécia. No entanto, o ataque terrorista na abertura do parlamento e depois a guerra em Gaza, que começou em 7 de outubro, permitiram que o governo dissesse: minhas mãos estão atadas, explicou o jornal. A morte de 12 soldados no Iraque também coincidiu com a notícia de que o protocolo sobre a adesão da Suécia à União Europeia seria discutido no Comitê de Relações Exteriores da Turquia. Na verdade, o governo pretende dar sinal verde para a adesão da Suécia à OTAN. No entanto, ele também está tentando virar os acontecimentos negativos em seu favor, nota o T24. Fracasso total. O acordo de financiamento dos Estados Unidos custa 1,658 trilhão, diz grupo parlamentar. Um acordo bipartidário negociado no Congresso dos Estados Unidos para financiar o governo federal até o final do ano fiscal é um fracasso total, com um custo superior ao anunciado pela liderança do Congresso, disse House Freedom Caucus em um comunicado em oposição ao acordo. Não acredite na reviravolta. Uma vez ultrapassada a correspondência típica de Washington, verdadeiro nível total de despesa pragmática de 1,658 trilhão e não de 1,54 trilhão. Isso é um fracasso total, disse o grupo parlamentar no domingo, por meio do X, anteriormente Twitter. No domingo, a liderança do Congresso anunciou um acordo bipartidário sobre as dotações de primeira linha que abre caminho para o Congresso aprovar projetos de lei de financiamento antes dos prazos de paralisação do governo nas próximas semanas. O orçamento para o ano fiscal de 2024 será fixado em 1,59 trilhão, incluindo 886 bilhões para a defesa e 704 bilhões para gastos não relacionados com a defesa, disse o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, em uma carta aos colegas. No entanto, o líder da maioria do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse em comunicado que os gastos não relacionados com a defesa seriam fixados em 772,7 bilhões. Em novembro, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma medida de financiamento governamental chamada Escalada, que financiou temporariamente partes separadas do governo até 19 de janeiro e 2 de fevereiro. A fim de evitar uma paralisação parcial total do governo, os legisladores devem aprovar projetos de lei de dotações em áreas que incluem a agricultura e os transportes até a primeira data, em áreas que incluem a defesa e segurança interna e as operações estrangeiras até a última data. No mês passado, a House Freedom Caucus, grupo parlamentar composto por membros republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, divulgou uma declaração instando o Congresso a reduzir os gastos pragmáticos ano após ano e a acabar com truques hipócritas para ocultar os níveis reais de gastos. O acordo anunciado por Johnson e Schumer é ainda pior do que o House Freedom Caucus previu, disse o comunicado. Entrada do Egito no BRICS fortalece a demanda do grupo por menor dependência do dólar, dizem analistas. Em entrevista ao podcast mundial do Sputnik Brasil, analistas apontam que o Egito tem como objetivo no BRICS
fortalecer a cooperação com países estratégicos do grupo, como a China e a Rússia, reduzir sua dependência da moeda americana. A entrada do Egito no BRICS da recente expansão do grupo e a negociação junto aos governos do Catar e de Israel para a retirada dos palestinos da faixa de Gaza através da passagem de Rafah colocaram o país em evidência nos últimos meses. Em entrevista ao podcast mundial dos Sputnik Brasil, especialistas analisam quais os principais ativos da economia do Egito como o país pode contribuir para o BRICS e como pode ser beneficiado pelo grupo. Para Muna Omran, doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas e professora convidada na especialização de História do Oriente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com adesão ao BRICS. O Egito busca novos parceiros que possibilitam reduzir a dependência do Ocidente, não apenas em acordos firmados dentro do grupo, mas também com cooperações bilaterais com seus integrantes. Nesse contexto, ela afirma que a China desponta como uma das favoritas. O Egito comprava muita coisa da Rússia, principalmente na parte da agricultura. Embora a agricultura do Egito seja também bem desenvolvida, faz parte da economia do país, mas não supre toda a população. São mais de 100 milhões de habitantes. Com a guerra na Ucrânia, a crise econômica no país aumentou. O país que já tem uma desigualdade social muito grande, essa desigualdade aumentou. E hoje eu vejo que eles investem na China como esse novo parceiro. Aliás, a China está sempre circundando todos os países do Oriente Médio, do mundo árabe, especialmente do Muna. Na avaliação de mundo, além da China, o outro interesse do Egito no BRICS é o estreitamento de laços com a Arábia Saudita, que também entrou para o grupo. Ela afirma que a cooperação entre os países procede da entrada do BRICS e pode ser aprofundada com a parceria no grupo. Ele já mantém uma parceria comercial muito grande antes de oficializar a entrada do BRICS. Para ter uma ideia, a Arábia Saudita está inaugurando mais uma linha aérea para o Egito. Para a Península do Sinai, para as cidades litorâneas da Península do Sinai, há um interesse saudita muito grande, sobretudo porque a Arábia Saudita quer se abrir para o turismo. Mas por questões internas, eles também buscam fazer aquele turismo via Egito, colocar o Egito nessa roda de turismo da própria Arábia Saudita, explica a especialista. Qual é a situação política do Egito? Pergunta. Nuna relata que o Egito atualmente vive uma situação delicada no que diz respeito à política. O atual presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi, chegou ao poder em 2013 após o golpe de Estado, depois seu antecessor Mahmoud Mursi, que era ligado à Irmandade Muçulmana e foi eleito na esteira dos protestos da Primavera Árabe. Ela lembra que Mursi foi o primeiro presidente civil do Egito e tinha al-Sisi como ministro da Defesa. Porém, ele gerou polêmica ao enviar projetos ao parlamento do qual se dava plenos poderes. Muitos dizem que ele queria ser um faraó. Há um golpe militar em 2013 destitui o Mursi do poder e al-Sisi assume interinamente. Acontece a primeira eleição, ele, al-Sisi, é eleito, depois a segunda e agora a terceira, que ele está sendo eleito. Protagonismo do Egito na negociação com Israel beneficiou al-Sisi. Muna avalia al-Sisi como um líder populista que goza de grande popularidade, que ficou ainda maior após o protagonismo do país na negociação para a retirada de civis da faixa de Gaza. Essa reeleição dele não é nenhuma novidade. Ele se reelegeu com 89% dos votos, com uma eleição que não tinha adversários, com uma forte representatividade. O que contou como ponto positivo para ele foi a guerra de Gaza, do Hamas e de Israel. Porque o Egito começa a tomar uma posição de protagonismo para a mediação de um cessar-fogo humanitário. Isso acaba fazendo com que al-Sisi, pela população, fosse visto como um excelente mediador e um papel importante nesse jogo. Por que o Egito não abre a fronteira para a passagem de palestinos? Pergunta. Uma das grandes dúvidas em relação ao conflito entre Hamas e Israel é porque o governo egípcio não abriu a passagem de Rafah, permitindo o acesso dos palestinos em fuga da ofensiva israelense. Muna afirma que a recuo se deu por uma questão de sobrevivência do próprio país. Segundo ela, o grande temor do Egito é a infiltração de militantes do Hamas que poderiam entrar no país entre a população em fuga. Isso pode afetar a estabilidade econômica, porque o Hamas é ligado à Irmandade Muçulmana. Ele nasce a partir de uma sociedade beneficente ligada à Irmandade Muçulmana. O presidente Mursi, que tinha sido eleito, tinha boas relações com Gaza. Sisi se preocupa com isso, porque se houver qualquer motivo que possa abalar o seu governo, quem será que vai estar por trás? Questiona a especialista. Para Muna, se a Irmandade Muçulmana voltar ao poder, corre-se o risco de uma islamização dos moldes conservadores do Egito. Nos moldes conservadores do Egito. Hoje a maioria dos militantes e líderes da Irmandade Muçulmana estão presos no país, ressalta. Ela afirma que outro motivo que levou o Egito a manter a passagem de Rafah fechada foi o temor de que a entrada em massa de palestinos resultasse em uma segunda Nakba, grande êxito palestino de 1948 no contexto da guerra árabe-israelense. Muna afirma que, se houver uma segunda Nakba, se enterra totalmente a ideia dos dois estados para a região
acaba sendo uma boa bandeira, entre aspas, na medida em que o Egito toma uma posição, embora tenha um acordo de paz com Israel. Ele toma uma posição de não abandonar a ideia dos dois estados, explica Muna. Egito no BRICS reflete busca por menor dependência do Ocidente. Ele, aqui em Souza Macedo, mestrando em Direito Público e Evolução Social pela Faculdade de Estado, afirma que o Egito tem uma economia muito dependente dos Estados Unidos, por consequência sujeita às alterações do dólar americano. Ele diz que essa dependência, ao mesmo tempo que beneficia o Egito com a ajuda financeira americana, torna o país vulnerável. E cita como exemplo a alta da inflação registrada no Egito, que chegou a 36% após uma crise econômica ser desencadeada em decorrência do conflito na Ucrânia. Os investidores retiraram bilhões de dólares do país e o Egito tem uma economia que é muito baseada na agricultura. O trigo é fundamental para a economia egípcia, sendo que eles são comprados em dólar, explica o especialista. Nesse contexto, ele afirma que em meio à crise, os agricultores optaram por vender para o exterior para obter mais lucro, em vez de abastecer o mercado interno, impactando a vida da população. Então, essa escassez de dólares tornou a vida dos egípcios muito difícil, tanto para pagar seus dívidas como para viver ali diariamente. Então, o que o Egito precisou fazer, pergunta? Teve que desvalorizar a moeda, a libra egípcia, constantemente para tentar atrair investimentos estrangeiros, que é uma grande dificuldade que o Egito teve. Ela afirma que a entrada para o BRICS pode ser uma saída para a economia egípcia, já que permite ao país praticar a chamada ambiguidade estratégica, uma vez que ele estaria jogando de ambos os lados. Macedo lembra que a Rússia está construindo a primeira central nuclear do Egito e a China está construindo parte da nova capital, que é a cidade administrativa que o Egito está construindo no meio do deserto. Diante dessa proximidade, agora que com a entrada do país no BRICS, a expectativa, segundo o especialista, é de que os investimentos no Egito aumentem tanto por parte de Moscou e Pequim quanto por parte de Washington. Os Estados Unidos continuam a garantir ao Egito uma ajuda anual de 1,3 bilhões. É uma parceria que o governo americano tem com as Forças Armadas do Egito. Então, como seria boa a entrada do Egito no BRICS? Pergunta. Aumentaria a pressão para os países ocidentais, temendo o avanço tanto da China como da Rússia. Ademais, ele destaca que muitos países que compõem o BRICS já são grandes parceiros comerciais do Egito e cita como exemplo a China, a Rússia, Emirados Árabes e a Arábia Saudita, estes últimos que passaram a fazer parte do grupo neste ano. O segundo maior parceiro comercial é a China, que também faz parte do BRICS, e o terceiro maior parceiro do Egito é a Arábia Saudita, que também agora vai estar fazendo parte dessa nova entrada. A entrada do Egito contribuiu para a demanda do grupo pela desdolarização, mas se dá ponto que o desejo do Egito de se livrar da dependência do dólar vai ao encontro da demanda de outros países do grupo pela desdolarização nas transações. Qual é o principal objetivo do Egito em fazer parte do BRICS? Pergunta. É se libertar da dependência do dólar. O Egito já vem fazendo alguns acordos tanto com a China como com a Índia como com a Rússia, tentando descobrir meios alternativos, sistemas alternativos de comércio, visando fazer negociação em moedas locais, seja a libra egípcia, o rublo ou o ian, visando aumentar os comércios entre os países utilizando as suas próprias moedas, reduzindo essa dependência do dólar, explica. Por outro lado, entre as grandes contribuições que o Egito pode dar para o BRICS está a sua posição estratégica, que recentemente foi mencionada pelo ministro egípcio de Indústria e Comércio, Ahmed Sami Saleh. Em entrevistas contigo, o ministro disse que o país agora passa a ser a janela do BRICS para o Oriente Médio e o Norte da África e contribuirá significativamente para o comércio do grupo com a região. A sua localização geográfica também lhe dá a oportunidade de desempenhar um papel mais significativo na venda de produtos dos Estados-membros do bloco ao continente africano, disse o ministro. Para Macedo, outro ponto positivo que o Egito traz para o BRICS é o tamanho de sua população. O Egito hoje tem uma população que passa de 100 milhões de habitantes. A gente está falando do terceiro país mais populoso do continente africano. É um país também que em área é muito grande, está localizado em uma área extremamente estratégica entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, fazendo divisa. Está próximo da Arábia Saudita, está próximo de Israel, faz ligação direta com a Grécia e com a Turquia. Ele acrescenta que o Egito tem insumos materiais importantes. É um país rico em petróleo e que o país também terá uma contribuição com muitas trocas comerciais e cooperação com os países do BRICS. Mas, sobretudo, o grande aporte que o Egito vai estar fazendo ao BRICS vai ser voltado para essa questão de reduzir a dependência do dólar. O Egito é entusiasta disso. E a Rússia e a China também são entusiastas, bem como a Índia. Então, essa vai ser a grande motriz, porque você vai ter um cliente importante, tanto um cliente como parceiro dentro do BRICS, que é o Egito, dentro de um continente que é um continente-chave, onde mais cresce a população, concluiu o especialista. A Ucrânia pode ter apenas um mês de munição restante, diz o coronel francês. A França gastou mais de 3,2 bilhões de euros
com a Ucrânia, a guerra por procuração da OTAN contra a Rússia, enviando artilharia, morteiros, veículos blindados, armas ligeiras, minas e mísseis Scalp. O equivalente francês ao Storm Shadow britânico, que Kiev tem usado extensivamente para bombardear Donbass. A Ucrânia pode ter apenas um mês de munição restante, disse o ex-coronel das tropas da Marinha Francesa e analista militar Ter Dijon. Obviamente, ninguém sabe qual é o nível de armazenamento de munições, mas quando falamos de médio prazo, em torno de um mês no máximo. Acredito que eles tenham cerca de um mês de munição, o que para os ucranianos é muito pouco, porque um mês lhe dá até meados de fevereiro, e meados de fevereiro ainda será o auge do inverno no hemisfério norte, disse De Jong em entrevista à TV francesa. O oficial reformado acredita que tanto o exército russo como o ucraniano estão se esforçando para estabilizar a frente e realizar ataques estratégicos, mas isso requer as capacidades adequadas, com a Rússia mostrando a sua superioridade em uma guerra de atrito, destinada a esgotar o moral e os recursos das forças armadas ucranianas à medida que Kiev se torna cada vez mais independente do apoio estrangeiro. A estimativa do especialista foi corroborada pelos últimos relatos da mídia ocidental por declarações de políticos sobre a terrível situação na frente, como o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, dizendo ao The Wall Street Journal, em matéria publicada nesta segunda-feira, 8/1 de 2024, que Kiev tem usado drones FPV em vez de artilharia porque não tem munições suficientes para as forças ucranianas disparando 1 ou 2 tiros para cada 5 ou 6 russos. O jornal também completou uma análise de situação estratégica na semana passada, mostrando que o orçamento militar da Rússia e as capacidades de produção de armas aumentaram dramaticamente ao longo dos 2 últimos anos, enquanto o da Ucrânia permaneceu praticamente estagnado e se tornou nada para um exército russo muito maior, com um complexo industrial funcionando a todo vapor. As entregas de ajuda militar, econômica e humanitária do Ocidente caíram drasticamente desde junho de 2023. E a questão se tornou um importante debate em Washington. O principal patrocinador de Kiev, no meio do pedido do presidente Biden de mais de 61 bilhões em apoio. Qual é o fim do jogo na Ucrânia? Pergunta. Qual é a nossa estratégia? Pergunta. Qual é o objetivo? Pergunta. Como teremos uma supervisão adequada desses preciosos dólares dos contribuintes? Pergunta. Lembrando, é claro, como acabei de observar, que temos 34 trilhões em dívida federal. Esse é um assunto muito sério para enviar dinheiro à Ucrânia para ajudá-los no seu conflito. Temos efetivamente de pedir emprestado a outro lugar, disse o presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, em entrevista no domingo, 7/1 de 2024. Autoridades dos Estados Unidos e da Europa alertaram repetidamente que os militares da Ucrânia certamente fracassarão contra a Rússia, sem mais injeções de dinheiro por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, confirmando explicitamente a caracterização da crise ucraniana por Moscou como uma guerra por procuração entre a Rússia e o bloco ocidental. China afirma ter detido consultor estrangeiro que espionava para o Reino Unido. A situação, que envolve a suposta realização de espionagem do M16 na China, sublinha os contínuos intercâmbios tensos entre as duas nações sobre as alegações de espionagem que representam potenciais ameaças à sua respectiva segurança nacional. As autoridades chinesas relataram que as agências de segurança descobriram outro incidente que espionava envolvendo o Serviço Secreto Britânico de Inteligência, o M16, usando um representante estrangeiro na China para recolha de informações. Na segunda-feira, 8/1 de 2024, o Ministério de Segurança do Estado da China divulgou via WeChat um serviço multiplataforma de mensagens instantâneas que um indivíduo estrangeiro com o sobrenome Wang supervisionava uma agência de consultoria do exterior. Isso marca o primeiro caso de alegações de espionagem britânica na conta do WeChat do Ministério desde o seu lançamento em agosto de 2023. No entanto, divulgações anteriores do órgão destacaram alegados casos de espionagem dos Estados Unidos em 2023. Além disso, de acordo com o comunicado, em 2015, Wang celebrou uma parceria de inteligência com o M16. Posteriormente, este indivíduo recebeu instruções para fazer múltiplas viagens à China, aproveitando sua identidade pública como disfarce para recolher informações para operações de inteligência britânicas. A declaração oficial da China indicava que o M16 organizou formação especializada em inteligência para Wang no Reino Unido e outros locais, fornecendo equipamento de espionagem especializado para facilitar atividades de espionagem interligadas. Após uma investigação cuidadosa, os órgãos de segurança do Estado descobriram prontamente provas de envolvimento do Wang em atividades de espionagem e tomaram medidas coercitivas criminais contra ele, disseram as autoridades. O governo britânico também alegou que os espiões chineses visam funcionários em funções políticas,
de defesa e empresariais importantes para aceder a segredos. No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China rejeitou as alegações como absolutamente infundadas. Pedimos ao Reino Unido que pare de espalhar a desinformação e pare a manipulação política, a calúnia maliciosa contra a China, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, durante uma coletiva de imprensa. A China tem abordado ativamente as ameaças à segurança nacional, descobrindo vários casos de espionagem nos últimos anos. O governo alerta os seus cidadãos nacionais e estranheiros sobre os riscos associados à espionagem e promove a participação em esforços de contra-espionagem, incluindo o estabelecimento de canais de denúncia de atividades suspeitas. Mísseis, Kinzhal e outras armas atingem alvos da infraestrutura militar ucraniana do Ministério da Defesa da Rússia. As tropas russas atacaram com armas de longo alcance várias instalações do complexo militar industrial ucraniano e eliminaram no processo centenas de militares inimigos, disse o Ministério Russo. As Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque com mísseis hipersônicos Kinzhal contra instalações militares ucranianas na manhã da segunda-feira, 8 de junho de 2024, informou o Ministério da Defesa russo. Um ataque em grupo com armas de precisão de longo alcance baseadas no mar e no ar, incluindo o sistema de mísseis hipersônicos Kinzhal, foi realizado nesta manhã em instalações do complexo militar industrial ucraniano, disse o Ministério, acrescentando que foram atingidos o local de reunião de comandantes de subunidades da 101ª Brigada de Defesa Territorial e 113 destacamentos de artilharia das Forças Armadas da Ucrânia em posição de tiro militares e equipamento militar em 108 áreas nas direções de Donetsk e Kherson, onde participaram os agrupamentos das tropas russos, Wang-Su e Dnepr. As forças russas infligiram mais de 310 baixas militares às forças ucranianas, 10 veículos militares, 2 obus B-30, um posto de controle de drones e um armazém de munições das Forças Armadas da Ucrânia, contou o órgão militar russo. Enquanto isso, nas direções de Kupiansk e Krasnodar, com a participação dos agrupamentos de tropas russas, Zapad, Oeste, Dresden, Centro, as tropas russas eliminaram cerca de 340 efetivos ucranianos, 20 veículos militares e sistemas de artilharia, acrescentou ele. Por fim, nas direções de Zaporozhye e ao sul de Donetsk, as perdas da Ucrânia às mãos das forças russas, incluindo do agrupamento de tropas russo Vostok Leste, totalizaram até 170 soldados, além de 3 veículos militares e outros armamentos, continua o Ministério da Defesa. Taiwan detecta 9 aviões, 4 navios e 3 balões da China nas imediações da ilha. O território autogovernado anunciou ter detectado e respondido a aeronaves, embarcações e balões vindos da China, incluindo o avião antissubmarino Y-8ASW. 9 aviões e 4 navios do Exército de Libertação Popular da China, bem como 3 balões chineses, foram detectados nas últimas 24 horas perto da ilha de Taiwan. Estados Unidos suspeitam que Netanyahu inicia uma guerra no Líbano para salvar sua carreira política, diz mídia. Autoridades da Casa Branca temem que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu esteja provocando uma guerra no Líbano para salvar sua carreira política, informou o jornal The Washington Post no último sábado. Neste domingo, Benjamin Netanyahu afirmou que Tel Aviv está disposto a resolver o conflito com o Hezbollah através de meios políticos, mas que se esses métodos falharem, serão procuradas outras opções. Dentro da equipe do presidente dos Estados Unidos, John Biden, há diferentes interpretações sobre as ações de Netanyahu, dentre elas a de que o premier está tentando salvar sua carreira política após o fracasso histórico de 7 de outubro, de que Hamas lançou seus ataques. Se a guerra terminar amanhã, disseram seus sinais, a carreira política de Netanyahu terminará com ela. Antes da escalada do conflito, Netanyahu enfrentava enormes protestos contra sua reforma inicial. Com o despreparo das Forças Armadas de Israel para impedir o ataque do Hamas, sua popularidade caiu ainda mais entre o povo israelense. A expansão do conflito para o Líbano vai contra o desejo de Washington, afirmaram as fontes ouvidas pelo Washington Post. Israel e Hezbollah já se enfrentaram no passado, em 2006, no que foi uma reconhecida derrota das Forças Armadas israelenses. Hoje o grupo militante conta com um arsenal ainda maior, com armas de longo alcance e precisão. Os funcionários da administração norte-americana acrescentaram ainda que as tensões entre os estadunidenses e o governo israelense estão altas
devido a supostos 34 ataques das Forças Armadas israelenses à base das Forças Armadas libanesas apoiadas pelos Estados Unidos. Sem querer, Milei aposenta 22 generais e causa crise no exército argentino. O presidente da Argentina, Javier Milei, por acidente, aposentou 22 generais em um dos seus decretos reformistas, segundo o jornal La Nación. O político agora busca uma solução rápida para apaziguar a crise gerada nas Forças Armadas. O presidente se irritou e nunca lhe explicaram que a assinatura do decreto que nomeou o novo chefe do exército significaria o expurgo de mais de 20 generais, disse uma fonte próxima do meio militar. Sob as leis argentinas, o general mais velho não pode receber ordem de um oficial que foi anteriormente de seu comando. Com isso, a nomeação de Carlos Presti como novo chefe do exército retirou 22 generais da ativa. Uma das soluções seja revogar a promoção de Presti, mas isto não parece que irá acontecer, fazendo com que os 22 generais não possam ser reintegrados às forças. O ministro da Defesa, Luiz Presti, está buscando posições no Ministério no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas ou em organizações relacionadas à atividade militar para colocar os oficiais. A última coisa que o presidente Milei quer é que pareça que vai aposentar mais soldados do que Néstor Kirchner, disse a fonte se referindo aos 19 generais que se aposentaram em 2013, quando Kirchner assumiu a presença do país. Este erro traço do novo presidente argentino nunca se interessou pela questão militar, afirmou uma fonte anônima consultada. Demonstra que a gestão do Estado, por mais que se queira reduzi-lo, exige controle de uma engrenagem complexa. Decisões ruins. Biden reabastece reservas estratégicas de petróleo, repassando o custo aos contribuintes. A equipe Biden está fazendo o controle de danos antes das eleições, reabastecendo às pressas a reserva estratégica de petróleo. Infelizmente, isso tem um custo para os contribuintes norte-americanos, uma vez que a administração está comprando petróleo 2 vezes mais que a média histórica, de acordo com a mídia. De acordo com o Just the News, o Departamento de Energia dos Estados Unidos está comprando atualmente 3 milhões de barris por mês para reabastecer a reserva estratégica de petróleo do país, após a liberação de mais de 225 milhões de barris de petróleo por Joe Biden entre março de 2022 e agosto de 2023, reduzindo os níveis da reserva para o pior nível mais baixo em 40 anos. O presidente da Associação de Petróleo e Gás dos Estados Unidos, Stuart, alega que a equipe de Biden está fazendo nada menos que o controle de danos antes das eleições de 2024, uma vez que a esgotada reserva estratégica do país se tornou recentemente uma preocupação da população. Antes de 2022, a pessoa média não sabia nada sobre a reserva estratégica de petróleo. Isso mudou completamente quando a adorável senhora de cabelo azul, de 75 anos, da igreja, reclama comigo sobre como Biden esgotou as reservas estratégicas de petróleo. Eles devem ter chamado a atenção da população, disse Stuart ao Just the News, um meio de comunicação independente dos Estados Unidos, fundado pelo premiado jornalista investigativo John Solomon. Aparentemente, a administração Biden teria comprado barris de recarga a um ritmo maior, mas enfrenta limites quanto à quantidade de crude que pode ser canalizado para a reserva por mês. Isso significa que serão necessários impressionantes 75 meses para trazer as reservas de petróleo dos Estados Unidos de volta ao nível em que estava antes do presidente dos Estados Unidos, John Biden, começar a esvaziá-la. Para adoçar a pílula, a administração dos Estados Unidos afirma triunfalmente que está a comprar petróleo para a reserva estratégica a um preço médio de 77,31 por barril, que é consideravelmente inferior à média de 95
dólares por barril em 2022. Segundo Stuart, não é de forma alguma um bom negócio para os contribuintes americanos. Deve-se ter em mente que o preço médio pago por barril na reserva estratégica de petróleo tem sido de 29,70 dólares por barril, salientou o especialista. Para o especialista, parece que a administração Biden é guiada pelos seus próprios interesses políticos e não pelos da nação. A drenagem das reservas estratégicas de petróleo começou na primavera de 2022, antes das eleições de meio de mandato. Na época, os preços de gasolina subiram e os eleitores norte-americanos não ficaram satisfeitos com isso. Ainda assim, a apuração da mídia não mencionou que o aumento dos preços foi parcialmente causado pelas sanções energéticas da administração Biden, impostas à Rússia por causa da Operação Militar Especial de Moscou na Ucrânia. Entretanto, a Operação Militar Especial começou depois de a administração Biden ter desprezado o projeto de acordo de segurança de Moscou destinado a garantir a paz na Europa, proteger as fronteiras da Rússia e restaurar o equilíbrio de forças diante da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, a equipe do presidente norte-americano está comprando petróleo ao dobro da média histórica para reabastecer as reservas de petróleo estratégicas dos Estados Unidos antes das eleições presidenciais de 2024, em uma tentativa de parecer bem aos olhos dos eleitores dos Estados Unidos. O cerne da questão é que a administração dos Estados Unidos e o Partido Democrata em geral poderiam ter evitado esta situação complicada antes das eleições se tivessem dado luz verde à iniciativa de Donald Trump de preencher as reservas estratégicas de petróleo americanas, no momento em que os preços do petróleo estavam extremamente baixos, disse Stuart. Em 2020, em meio à PAN de POV, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu comprar petróleo para a reserva estratégica quando os preços do petróleo West Texas Intermediate estavam abaixo dos 25 dólares por barril. Trump solicitou 3 bilhões ao Congresso dos Estados Unidos para aproveitar a oportunidade lucrativa, mas os legisladores democratas cortaram o esforço do presidente pela raiz. De acordo com o Just The News, os legisladores democratas se gabaram na altura de terem eliminado um resgate de 3 bilhões de dólares para as grandes empresas petrolíferas. Eles poderiam ter obtido várias centenas de milhões de barris a 15 dólares, mas como era isso que o presidente Trump queria, o Congresso disse não, disse Stuart a um meio de comunicação. Os erros da administração Biden não passaram despercebidos ao público norte-americano. Uma nova pesquisa, Gallup, mostra que nenhum dos principais funcionários do governo dos Estados Unidos tem um índice de aprovação profissional acima de 50%. Quando se trata do presidente Joe Biden, ele encerrou 2023 com um índice de aprovação profissional persistente abaixo de 39%, de acordo com a pesquisa. Nova estratégia de Israel pode expandir conflito em Gaza para o resto do Oriente Médio? Pergunta. Na última quarta-feira, o chefe do Mossad, Serviço de Inteligência Externa de Israel, David Barnett, afirmou que seus agentes vão rastrear e matar líderes do Hamas no mundo inteiro. Segundo especialistas ouvidos para a Política do Brasil, isso pode levar a um novo capítulo nos embates entre Israel e seus inimigos no Oriente Médio, deixando de lado as táticas militares mais tradicionais, como os bombardeios e a incursão terrestre em Gaza. Israel começou a realizar operações de inteligência mais focadas, afirma Karina Calandrin, professora de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba e colaboradora do Instituto Israel Brasil. A participação do Mossad nesses esforços de guerra junto da Shin Bet e da Unidade 504 das Forças de Defesa de Israel representa uma abordagem complexa no combate ao Hamas, de acordo com a especialista. A nova estratégia é bem simbolizada pelos recentes assassinatos de nomes como Salim al-Awari, segundo no comando do grupo palestino,
Wissam Hassan Tawi, comandante das forças de elite Raduman do Hezbollah, e Sayed Hazim Mousavi, general do corpo de guardiões da Revolução Islâmica do Irã. August Lerner Krieger, especialista. Vale ressaltar que em ambos os casos Israel não se manifestou, típico de quando é um trabalho que tem o dedo do Mossad. Oriente Médio vê tensões aumentarem. Os assassinatos não repercutiram bem na comunidade internacional, nem para os países e movimentos que declararam Israel como inimigo, nem para os tradicionais aliados de Israel, como a França, que também é uma das maiores parceiras do governo libanês, e os Estados Unidos, que em tese ficaram no escuro quanto aos planos israelenses. Os norte-americanos, inclusive, já haviam alertado a nação israelense para não escalar o conflito, algo que, segundo Calandrin, pode muito bem acontecer. Na frente regional, a estratégia de Israel poderia potencialmente exacerbar as tensões, diz Jacques Krieger. Afirma que esses riscos são levados em conta na hora de executar essas missões, mas ele não descarta a possibilidade de Israel entrar em conflito aberto com o Hezbollah, ainda que as chances sejam muito baixas. Para ele, o mais provável que pode acontecer são respostas por parte da diplomacia dos demais países árabes, como o Egito e o Catar, congelando as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O analista Stan Witch, Brasil, também destaca que hoje em dia não existe mais um conflito árabe-israelense. Israel tem relações diplomáticas com muitos países árabes, e esse fator ajudou muito a diminuir a tensão com esses países, afirmou. Israel está preparado para novas frentes? Pergunta. Ainda que para Krieger a probabilidade seja muito baixa que os demais países da região entrem em guerra com Israel, até mesmo pela falta de poder bélico, Calandrin destaca que o conflito em maior escala com nações vizinhas poderia apresentar desafios substanciais, tanto em termos militares quanto políticos. De acordo com a professora de Relações Internacionais, o conflito em Gaza aprofundou as divisões sociais dentro do país. O impacto da guerra na sociedade israelense no cenário político é profundo, afirmou. Isso leva a uma dificuldade do Estado de realizar movimentos importantes como negociar a paz, abrir novas frentes de confronto ou até mesmo implementar uma solução de 2 estados. Outro ponto de contenção na política israelense é a situação de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do país. Com a situação em Gaza e a tentativa fracassada de reforma judicial, a coalizão do premier está cada vez mais sob pressão, afirmou a especialista. A política interna de Israel parece estar se tornando cada vez mais tensa e complexa. Com vários desafios e questões delicadas surgindo no cenário político do país. Estamos exaustos. O mídia dos Estados Unidos revela fraqueza e expõe baixo dos soldados ucranianos. A falta de efetivo militar, a força do exército russo e a poderosa artilharia russa são alguns dos desafios enfrentados pelas tropas ucranianas no campo de batalha quase 2 anos após o início do conflito. Os meios de comunicação ocidentais não cessam de divulgar informações negativas sobre o desempenho das forças Zelensky desde o lançamento da contraofensiva no verão passado, na qual mais de 90 mil soldados foram mortos ou feridos, de acordo com os dados do governo russo. Desta vez, foi o jornal norte-americano The New York Times que descreveu as condições em que operam as tropas de Kiev, que há muito sofrem com escassez de militares, tornando extremamente difícil avançar. A mídia conseguiu entrevistar membros da 17ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia. Um deles afirmou: fisicamente estamos exaustos, embora tenha mencionado que o moral não está em crise, reconheceram deficiências em suas fileiras. Estamos em poucos, admitiu o oficial da inteligência do mesmo órgão militar. Tanto oficiais quanto soldados admitiram ao jornal americano que os ataques russos foram tão intensos que operar perto da linha de frente nunca foi tão perigoso. Os soldados relataram que desde março têm enfrentado o poder devastador adicional das bombas planadoras explosivos de meia tonelada lançadas de aviões que destroem bunkers subterrâneos, observa The New York Times. Parece que um avião está caindo sobre você, como se estivéssemos às portas do inferno, disse o soldado ucraniano identificado como Kit. O mesmo soldado afirmou ao jornal que acredita que o governo de Zelensky deveria fazer mais para reforçar seu arsenal de drones, uma arma que, segundo ele, Moscou utiliza de forma eficaz. Ele destacou que, ao contrário da Rússia, Kiev não depende de voluntários civis e doadores para o seu programa de drones. O jornal destaca que as forças russas usam um tipo de subterfúgio para reproduzir fitas de filmagem em drones e, dessa forma,
fazer com que os soldados ucranianos acreditem que estão sendo atacados, levando-os a abandonar os bunkers e revelar suas posições. Além disso, as forças ucranianas também têm que lidar com granadas de fumaça lançadas por drones russos que causam dores muito fortes nos olhos e uma espécie de fogo que penetra na garganta, como um pedaço de carvão impedindo a respiração. De acordo com o soldado ucraniano identificado como Medic, o número de vítimas é elevado em todas as unidades da frente. Quase todas ficaram feridas, concluiu o artigo do The New York Times.